E agora teremos aqui uma fala, uma voz masculina em meio a tantas femininas. Nós teremos aqui, vamos trazer a fala dele aqui, na sequência convidamos Marcos Signorelli, que traz uma perspectiva essencial sobre saúde coletiva, prevenção da violência e uso da tecnologia a favor da proteção. Professor da UFPR e pesquisador da área de saúde coletiva, Marcos atua em estudos e práticas ligadas à prevenção da violência de gênero. Também é criador da plataforma Eu Decido, iniciativa que apoia mulheres na construção de planos de segurança em situações de risco. Marcos, muito obrigada pela sua presença. Eu quero elogiar o nome da plataforma Eu Decido, porque eu acho que uma das grandes conquistas é realmente poder decidir sobre a sua vida, sobre as suas escolhas. Então, queremos ouvir sobre tudo isso, sobre essa plataforma e sobre a sua atuação. Então, o palco e o paiol são todos seus agora. Muito obrigado. Gostaria de agradecer pelo convite, agradecer pela presença aqui de vocês hoje à noite, desejar uma ótima noite a todas as pessoas. E para mim é uma alegria grande estar aqui podendo falar um pouquinho dessa iniciativa e muito bem colocada por você, né? Eu Decido, esse nome não fui eu que dei, foi inclusive uma mulher, eu não gosto de usar o termo vítima, né? Porque ela não é só uma vítima, ela também é uma mulher, mãe, trabalhadora, estudante, enfim, então uma mulher em situação de violência, atendida na Casa da Mulher Brasileira, que batizou então essa plataforma. E eu queria agradecer também, né, os nossos parceiros, colaboradores, né, a Casa da Mulher Brasileira, o SUS, os nossos financiadores, que são o CNPq e a Fundação Araucária. Então, nada disso seria possível sem essas parcerias e também, vamos ao dilema aqui do passador, e também essa equipe maravilhosa que trabalha comigo. Então, eu estou aqui, né, representando um time gigantesco, são praticamente 30 pessoas que trabalham nessa iniciativa. São pessoas de todo o Brasil. Eu sou professor da Universidade Federal do Paraná, estou no Departamento de Saúde Coletiva, mas nós temos docentes, pesquisadores de outras áreas, como, por exemplo, o Departamento de Informática, o Direito. Eu, né, na graduação, eu dou aula no curso de Medicina. Nós temos profissionais aqui da psicologia, do serviço social, temos uma equipe de comunicação também, divulgação científica, então também queria agradecer e falar que nada disso, né, a gente não faz um trabalho desse sozinho, então como é importante a gente ter parcerias. E nós estamos aqui, né, no Agosto Lilás, e eu queria honrar quem veio antes, né, e trouxe a imagem, claro, da Maria da Penha, que ela é conhecida por todos nós, mas que a história dela nos sirva também de inspiração, né? Foi bem comentado pela Larissa, né? 1 em cada 3 mulheres sofre ou já sofreu ou vai sofrer a violência doméstica, principalmente por parceiros íntimos. E a Maria da Penha nos faz lembrar que isso não acontece com um tipo específico de mulher, acontece com vários perfis. Ela, por exemplo, era uma pessoa com nível superior, não sei se vocês sabem a profissão dela, ela é farmacêutica, e o companheiro dela na época, né, o agressor, ele é professor universitário, pasmem vocês. Então, talvez é o primeiro mito, né, que a gente desmistifica, que isso acontece com todas as faixas de renda, de escolaridade, né, de nível, enfim, sociocultural. E o caso dela, né, acho que todo mundo conhece a história, mas vale lembrar também que o marido, né, tentou assassinar ela 2 vezes. Uma foi com um tiro, ele simulou um assalto e deu um tiro na coluna, a bala ficou, né, alojada, fez uma lesão na medula, por isso que ela foi parar na cadeira de rodas. A segunda tentativa foi tentando dar um choque. E ela tentou sucessivas vezes tentar prender, tentar fazer justiça, né, no caso dela.
e a justiça até então era muito inoperante. Então ela levou o caso para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. E ao invés dessa corte punir o agressor, puniu o Estado brasileiro por não tomar nenhuma medida, né, num caso como o dela. E o caso dela é representativo de muitas outras mulheres. Então, para a gente pensar quantas outras Marias, quantas outras Penhas, que também passam por essa situação ainda até hoje. Então, a punição foi para o governo brasileiro criar uma lei que protegesse as mulheres. E esse mês, né, a gente está comemorando os 20 anos dessa lei, que foi no dia 6, né, de agosto de 2006. Então, são 20 anos. E me coloco aqui, né, um homem apresentando como um homem aliado, né? Eu vejo que, né, o nosso público aqui, a plateia é mais composta por mulheres, mas a grande raiz desse problema são os homens. Então, os homens precisam estar aqui também, precisam ouvir. Que bom que temos homens aqui na plateia. E nós, homens, devemos ser aliados, né, com as mulheres, junto delas. Nunca um de nós vai saber o que uma mulher passa. Mas a gente pode e deve, né, ouvir, se solidarizar, se sensibilizar, agir junto, pensar junto. Porque, né, a grande causa disso são as questões de gênero, como a Larissa colocou, né? É o machismo. É esse sentimento de que um homem pode dominar uma mulher a ponto de bater, ou fazer violência psicológica, ou até feminicídio. Então, enfim, vamos à nossa plataforma, então, Eu Decido, né? O que é isso, afinal? A gente, né, eu tive contato, também sou fruto de políticas públicas, viu, Larissa? Tive a oportunidade, né, a alegria de receber uma bolsa de estudos para fazer o meu pós-doutorado na Austrália. Uma bolsa, né, do governo brasileiro, da CAPES. E nesse estágio pós-doutoral eu tive contato com plataformas desenvolvidas em outros países. O meu pós-doutorado foi na Austrália. E lá tinha uma plataforma que era inspirada em outra dos Estados Unidos, que tinha também na Nova Zelândia, que tinha também no Canadá, no Quênia, na Tailândia. São essas imagens aqui, né? O grande precursor foi o MyPlan, que foi desenvolvido nos Estados Unidos. E a gente pensou, nossa, que bacana seria se a gente pudesse levar essa ideia para o Brasil. Só que não só levar assim, né? Traduzir ao pé da letra e... Não, seria adaptar essa plataforma para a realidade, para as necessidades das mulheres brasileiras, para a nossa legislação, para a nossa rede. E as perguntas, então, que nortearam esse projeto será que seria possível fazer um teste, por exemplo, online, numa plataforma, uma mulher, né, de forma anônima, de casa, sem precisar ir num serviço, sem precisar ir numa delegacia, que muitas vezes isso expõe a pessoa, né? Nem todo mundo está preparado para ir lá numa delegacia, enfrentar, fazer, né, um boletim de ocorrência. Então, antes desse passo de ir no serviço, vamos tentar em casa. Seria possível fazer um teste para ver se o meu relacionamento é abusivo? Para ver se isso que eu estou sofrendo é violência? E se esse teste der positivo, o que eu faço? Quais medidas eu posso tomar? Tá, mas e se eu não quiser? Porque todo mundo fala em denúncia, todo mundo fala em sair de casa. Mas e se eu não quiser, ou se eu não puder fazer uma denúncia? Se eu não puder sair de casa porque eu tenho filhos, ou enfim, animais de estimação, ou patrimônio, ou conta conjunta, as vidas são assim, elas são entrelaçadas, não é só violência, né? Também tem outros momentos e também tem várias coisas envolvidas. A gente nunca pode decidir pela pessoa. Então, o que é possível fazer, eu, da minha casa, para, acessando essa plataforma, fazendo esse teste, montar um plano de segurança? O que é um plano de segurança? São ações para que eu possa ficar mais segura dentro de casa. Vou dar um exemplo, tá? Bem simples. Se tiver uma situação de explosão de violência, que cômodo vocês acham da casa que é melhor evitar? Cozinha. Por quê? Porque tem faca. E a faca é uma arma. Ela pode, né, matar uma pessoa. Então, são dicas simples, mas que fazem a usuária, né, a mulher, então, ir organizando
e, dependendo da situação dela, ela poder decidir se faz uso desse plano ou não. Então, o foco, né, é em apoiar essa mulher na tomada de decisão sobre o seu relacionamento, se ela quer sair ou não, e como se manter mais segura. Então, fazer o planejamento de segurança. E esse projeto a gente vem desenvolvendo em parceria com a Casa da Mulher Brasileira, inicialmente só aqui em Curitiba. Hoje a gente já tem outras casas também parceiras no Brasil. E desde 2018, então, a gente vem adaptando, né, refinando essa plataforma. Desenvolvemos, então, tudo em colaboração, em conjunto com as mulheres atendidas na Casa da Mulher Brasileira e também com as profissionais que trabalham lá. Porque não pode ser algo só da cabeça aqui do Marcos, né, que é professor, que, enfim, é homem, que não vive isso, mas sim a partir das experiências das próprias mulheres. E é interessante porque os títulos dos artigos que a gente publicou, né, por exemplo, tudo que tem aqui eu já vivi. E tudo que tem aqui é o quê? São os tipos de violência. Tá? E nesse processo de adaptação, começamos aqui na Casa da Mulher Brasileira de Curitiba e expandimos então para outras casas do Brasil. E refinamos essa plataforma, porque a gente sabe que existem informações e situações que só as mulheres que passam pela violência sabem e podem então guiar esse desenvolvimento da plataforma. E agora, nessa fase do projeto, a gente está fazendo um estudo que a gente chama longitudinal, tá? Na saúde coletiva. Um estudo longitudinal é o que? É você acompanhar uma mulher, ou no caso várias mulheres, né, ao longo do tempo. Então, a nossa proposta é acompanhar essas mulheres usando o Eu Decido ao longo de 6 meses, onde ela responde alguns questionários sobre a sua situação atual, no início, depois de 3 e depois de 6 meses. Então, são 3 tempos, digamos assim, né? E esses questionários são perguntas simples. Veja, se eu chegar para uma mulher e perguntar, você está sofrendo violência? Né? Pô, é uma plataforma, é um negócio, né? Ela vai dizer que não. Mas as perguntas, elas foram desenvolvidas de uma forma para tentar captar as sutilezas. Vou fazer outra pergunta. Por exemplo, seu parceiro, companheiro, já chamou você de louca? E tem as opções. Nunca, uma vez, às vezes, todo dia. Já tentou evitar você ter contato com seus familiares e amigos? Já tentou manter relações sexuais contra a sua vontade? Então, as perguntas foram desenvolvidas, né? Para nós, elas são escalas validadas, né? Mas para quem está respondendo, é como se fosse um quiz. Então, você vai, digamos assim, navegando, respondendo as perguntas e, no final, isso dá um resultado. E esse resultado vai dizer... É como se fosse uma escala de risco. A gente fez, inclusive, com cores. Então, a verde, se você está em baixo risco. Amarelo, vai subindo. Laranja. E o vermelho, quer dizer, aquela que está no mais alto risco. E aí já vem uma mensagem de retorno. Olha, sua situação, ela está indicando algo mais perigoso. Então, é importante que você procure ajuda. E uma plataforma, ela não é autossuficiente. Então, muitas vezes é preciso ajuda formal, políticas públicas. Então, procurar ajuda profissional. E eu convido vocês a conhecer. A gente deixou um folder ali na entrada, né? Um QR Code também. Por quê? Porque a gente precisa assim, de gente que espalhe essa mensagem. Que isso chegue em quem esteja precisando. A plataforma qualquer pessoa pode usar. Se vocês quiserem usar, navegar, testar, podem ficar bem à vontade. Tá? O nosso estudo ele é anônimo, né? É aprovado no Comitê de Ética da Universidade. Aqui tem o QR Code. Né? Basicamente, a pessoa então vai acessar, tem um pouco da nossa trajetória, vídeos explicativos, até para a pessoa sentir mais segurança no que ela está acessando. Né? Ela vai ler o termo de consentimento, concordando que ela vai participar desse estudo. E, na sequência, então, ela vai preencher esses questionários.
Então a gente colocou uma escala, por exemplo, que ela avalia o risco de feminicídio. Olha só, o risco de sofrer um feminicídio. São várias perguntas, né, que foram testadas. Por exemplo, seu companheiro tem uma arma? Gente, isso assim é um sinal de alerta vermelho, entende? Ele tem problema, por exemplo, com o uso abusivo de álcool, drogas, né? Então, são várias perguntas que está aqui, ó, o violentômetro, né, que a gente chama. É uma escala mesmo, são números. Tem outra escala, por exemplo, de saúde mental, porque é muito comum, né, a pessoa que está passando por essa situação, ela também ter, enfim, problemas como ansiedade, depressão, e isso é como se fosse um redemoinho, é difícil a pessoa sair sozinha. Então a ideia dessa plataforma é ajudar essa pessoa a se perceber primeiro, porque, por exemplo, violência psicológica, muitas não percebem como sendo violência, né? Então se perceber e avaliar e, se for o caso, pedir ajuda e montar esse plano de ação, tá? Então, o que a gente foi fazendo ao longo desses 6 anos aí? A gente fez, por exemplo, audiodescrição, então a pessoa consegue clicar e ouvir, se ela não quiser ler ou não puder ler. Então ela pode ouvir, por exemplo, no ônibus ou, né, no intervalo, colocar o fone de ouvido. A gente, como tem muitas mulheres imigrantes também, né, fizemos você pode escolher a bandeirinha aqui, português, espanhol ou inglês, tá? E aqui estão as dicas, por exemplo, né, que são essas dicas simples, mas que muitas vezes na hora você não pensa muito. E essas dicas foram dadas e reforçadas pelas mulheres da Casa da Mulher Brasileira. Vou falar outra dica curiosa assim, que a gente ouviu. Olha, é importante ter uma mochila pronta. Porque se eu precisar sair, eu tenho que ter cópia do documento dos filhos, cartão do banco, chave. O próprio documento, imagina você chegar numa delegacia para fazer um boletim de ocorrência e não ter documento. Então essa mochila tem que estar pronta, guardada num lugar, e uma rota de fuga. Então, é horrível pensar isso, né? Mas assim, que porta que eu vou usar? Que janela que eu vou pular se eu moro numa casa? Qual vizinha que eu vou bater na porta no meio da noite e vai me socorrer se eu precisar? E eu já conversei com essa vizinha, expliquei a situação, eu vou chegar lá assim, de sopetão, né? Então, o planejamento de segurança é isso. Tá? Então, são várias dicas que a mulher vai navegando pela plataforma e vai montando, né? De acordo com a sua necessidade. Dúvidas, assim, como, por exemplo, o que é um boletim de ocorrência? Para que serve? O que é uma medida protetiva? E se eu pedir a medida protetiva, mas eu resolver desistir da medida protetiva, o que acontece? Então, são coisas que nem eu sabia. Então, por isso a gente fez a parceria também com o curso de Direito, né? Ajuda de custo, a gente sabe que a autonomia financeira é uma barreira muito grande para sair de relacionamentos abusivos. E a nossa equipe de TI fez algo bem bacana também, que ela buscou a base de dados de... O Brasil tem quase 5.700 municípios. Então, de todos esses municípios, os serviços de segurança pública, por exemplo, delegacia, né, da mulher, ou geral no município onde não tem, todos os serviços de saúde. Então a mulher, muitas vezes, ela pensa só na delegacia, mas não, ela pode ir numa unidade básica de saúde. Quando é uma violência sexual, o ideal é ir num hospital de referência em violência sexual. Então a gente colocou todos esses serviços, que são saúde, assistência social, justiça, segurança pública, dentro da plataforma. Aqui é tenho medo de desligar aqui, não sei qual que é o botão do laser, mas é o mapa de... Aqui é Florianópolis, que eu fiz essa palestra lá no Judiciário. Então você vê todos os serviços que estão disponíveis se ela abrir de acordo com o GPS, com a localização dela. Então ela pode filtrar, né, se ela quer só os de saúde ou só o CRAS. E ela consegue, né, alguns dos serviços a gente está atualizando, mas com o telefone, clicar no botão do telefone e fazer uma chamada. Para, por exemplo, pedir mais informação ou marcar um horário, né, uma consulta. Então, enfim, a ideia também é que essa plataforma ajude ela a buscar o apoio profissional quando necessário.
Tá? Nós estamos, enfim, aperfeiçoando. Esse estudo ele está em andamento, ele vai até mais ou menos ano que vem. O que a gente pretende fazer, as próximas etapas, né? Então a gente pretende acompanhar no mínimo aí umas 500 mulheres, porque a gente trabalha também com ciência, né? A ciência exige testes estatísticos. Então, para a gente ter uma representatividade, então a gente precisa acompanhar 500 mulheres ao longo desses 6 meses, para saber se a plataforma é segura, para saber se ela é viável, se ela ajuda a melhorar essas escalas, né, que ela está respondendo de saúde mental, de risco de feminicídio. E no final a gente ainda vai fazer entrevistas com algumas dessas mulheres, para que elas possam sugerir melhorias. E aí a gente vai lançar, a partir dessas sugestões, uma versão final, que é a versão 3.0. Que aí não vai ser mais a pesquisa, vai ser o produto que vai estar disponível, né, gratuito para download, enfim, de onde a pessoa quiser usar no Brasil. Hoje, né, se vocês me perguntarem, a gente está com mais ou menos 800 mulheres cadastradas. Tá? Só que as 800, nem todas chegaram até o final, até os 6 meses. E o que a gente está enfrentando? Assim, muitas mulheres se registram, cadastram, mas quando chega os 3 meses, elas não continuam, os 6 meses também. Tá? Então isso a gente pede, né, para que todo mundo divulgue, para que a gente tenha participantes, para que, né, seja mesmo baseado em resultados científicos. E eu já estou acabando. Vi o tempo aqui, o reloginho. E se vocês falarem assim, olha, Marcos, o que vocês estão, né, precisando de apoio, tal? Eu acho que o apoio é principalmente na divulgação. E um outro apoio, eu, claro, né, sempre passo o chapéu onde eu vou. Como, né, tem empresários, enfim, empresários que podem estar assistindo também, a gente está buscando um patrocínio para aquelas mulheres que terminarem o estudo, que responderem os questionários, né, na linha de base, que a gente chama, que é o dia 1, nos 3 e nos 6 meses. A gente gostaria muito de dar um mimo, sei lá, um kit, um perfume, um voucher, o que for, né, como uma forma de compensar ela pelo tempo, pela disponibilidade dela. Então, se tiver alguém que puder ajudar com isso, eu estou aqui, tá? Tá o nosso QR Code, tá o site da plataforma, o nosso Instagram, né, o e-mail, então fiquem à vontade para divulgar essa mensagem. Eu queria mais uma vez agradecer aqui pela oportunidade de estar aqui né, compartilhando isso com vocês, aprendendo com vocês também. Já aprendi bastante aqui com a fala da Larissa e fico disponível aqui, quem tiver interesse em saber mais, também estou aqui, tá? Às ordens. Muito obrigado e uma excelente noite.